Era de Prata da Disney, que compreendeu o período entre 1950 e 1967, marcou um dos momentos mais brilhantes da história da animação. Foi uma época em que o estúdio retomou sua força criativa após a Segunda Guerra Mundial, produzindo clássicos atemporais que continuam encantando gerações. Mas o que muitos fãs não sabem é que essas histórias mágicas ganharam vida muito além das telas de cinema, encontrando um segundo lar no mundo dos quadrinhos. Desde Alice no País das Maravilhas, 1951, até O Livro da Selva, 1967, esses filmes não apenas definiram uma era, mas também inspiraram uma rica tradição de adaptações e continuações em quadrinhos que expandiram seus universos de formas surpreendentes e deliciosas. 8. Alice no País das Maravilhas. O Mundo dos Sonhos em Papel. Alice no País das Maravilhas ganhou várias adaptações em quadrinhos, incluindo Alice in Wonderland, The Story of the Movie in Comics, e o Alice in Wonderland Cinestory Comic, que utiliza imagens do filme apresentadas em formato de quadrinhos. Mas a magia não para por aí. O que torna essas adaptações especiais é que elas seguem especificamente a versão da Disney dos eventos e não o livro original de Lewis Carroll. Isso significa que os leitores podem reviver toda a fantasia visual e o charme único que o Walt Disney trouxe para a história clássica. Para aqueles que preferem a qualidade tangível de ler um quadrinho ou graphic novel, essas adaptações são leituras obrigatórias. Há também uma adaptação de 1951 que é um verdadeiro tesouro para colecionadores. Um quadrinho vintage que captura perfeitamente o espírito da época dourada dos quadrinhos americanos. É como ter um pedaço da história da Disney e dos quadrinhos em suas mãos. 7. Peter Pan, 1953. Aventuras além da segunda estrela à direita. A Dell Comics lançou uma versão em quadrinhos em novembro de 1952 que custava apenas 10 centavos, um preço invejável por padrões de hoje. Mas o mais emocionante é que não pararam apenas na adaptação do filme. Em dezembro de 1952, a Dell lançou outro quadrinho do Peter Pan, desta vez centrado numa nova história envolvendo o Capitão Gancho e Peter Pan, apropriadamente intitulado Captain Hook and Peter Pan. Essa história original apresentava uma caça ao tesouro na Terra do Nunca, completa com um mapa do tesouro em forma de palavras cruzadas para os leitores e um recorte de uma página do Capitão Gancho. O mais impressionante foi o Peter Pan Treasure Chest, um quadrinho encadernado de 212 páginas que incluía tanto histórias quanto páginas de atividades. Era praticamente um livro inteiro dedicado ao mundo de Peter Pan. 6. Cinderella, 1950. A magia continua no papel. O trabalho da Comic Up Studios de 2020, Cinderella, The Story of the Movie in Comics, é exatamente o que parece. Uma versão em quadrinhos do clássico filme da Disney de 1950. Mas a verdadeira joia para colecionadores é uma adaptação muito mais antiga. Há também uma adaptação em quadrinhos de 1965 do filme Disney de 1950, lançada pela Gold Key Comics, que é considerada bastante rara na comunidade de quadrinhos. Imaginem só, tanto o quadrinho de 1965 quanto o filme de 1950 pertencem em suas respectivas eras de prata, criando uma conexão fascinante entre duas formas de arte. Os mesmos personagens queridos aparecem nos quadrinhos: Jax, Gus Gus, a Fada Madrinha e, claro, a própria Cinderela. E os vilões que amamos odiar também estão lá: a madrasta malvada, as irmãs feias Anastácia e Drizella e o gato encrenqueiro Lúcifer. 5. A Dama e o Vagabundo, 1955. Amor canino em quadrinhos. O filme de 1955, A Dama e o Vagabundo, teve múltiplas adaptações em quadrinhos, incluindo uma série de 1956, uma série de 1967 a 1979 e uma versão de 2020. Mas a história mais encantadora é sobre um dos filhotes. O Scamp, um dos filhotes da Dama e do Vagabundo, teve sua própria tira cômica produzida pela King Feature Syndicate, que foi publicada de 1955 a 1988. Impressionantes 33 anos. Isso significa que gerações inteiras cresceram acompanhando as aventuras deste pequeno cão travesso.
É importante notar que, exceto por Lady and the Tramp, The Story of the Movie in Comics, as adaptações em quadrinhos do filme são bastante raras e difíceis de encontrar, mesmo para os colecionadores mais dedicados. 4. A Bela Adormecida, 1959. Princesa dos Quadrinhos. Uma adaptação em quadrinhos do filme Disney A Bela Adormecida foi publicada em 1970, oferecendo uma recontagem da versão Disney da história. O que tornava esta edição especial era que vinha com um pôster destacável e pin-ups da Princesa Aurora e do Príncipe Philip nas capas internas e traseiras. Mas havia uma versão ainda mais antiga, uma adaptação em quadrinhos da Bela Adormecida de 1959, publicada pela Dell Comics. O impressionante é que o estilo artístico do quadrinho é similar ao do filme, reminiscente da direção visual estabelecida por Mary Blair e Elvin Early, que foram responsáveis pela arte altamente aclamada do filme. Os quadrinhos até adicionaram cenas novas, como as 3 boas fatas cuidando da bebê Princesa Aurora, expandindo a narrativa de formas que complementavam o filme original. 3. 101 Dálmatas, 1961. Mais aventuras com patinhos. Uma adaptação em quadrinhos do filme Disney 101 Dálmatas, de 1991, foi produzida pela Dell Comics. Mas o mais emocionante é que não pararam apenas na adaptação, criaram histórias completamente novas. Em uma edição seguinte, os Dálmatas embarcam em aventuras não vistas no filme. Em Luke's Big Break, os filhotes dálmatas se divertem no parque, correndo selvagemmente. E quem poderia resistir a esta? Uma terceira edição introduziu o enredo natalino em Cruella's Very Furry Christmas, onde Cruella de Vil tenta roubar o trenó do Papai Noel. Honestly, isso soa exatamente como algo que Cruella de Vil faria. Essas adições em quadrinhos ao cânone dos 101 Dálmatas da Disney fornecem mais histórias para os fãs do filme e seus personagens caninos. 2. A Espada Era Lei, 1963. Magia Artúrica Expandida. Um dos filmes Disney mais subestimados e negligenciados da Era de Prata, A Espada Era Lei, recebeu reações mistas dos críticos após seu lançamento. Mas os quadrinhos lhe deram uma segunda chance de brilhar. Uma adaptação em quadrinhos de A Espada Era Lei foi feita em 1964, traçando os mesmos eventos e personagens do filme Disney. Mais recentemente, uma adaptação muito similar ao quadrinho de 1964 foi publicada como graphic novel em 2024 pela Paper Cuts Graphic Novels. Mas aqui está a parte realmente divertida. Madame Mim, que serve como nêmesis de Merlin, fez aparições em vários outros quadrinhos Disney, aparecendo tanto no universo de quadrinhos do Pato Donald quanto do Mickey Mouse, até mesmo revelando em um ponto que está apaixonada pelo Capitão Gancho. O último, O Livro da Selva, 1967. A Selva Vive nos Quadrinhos. Uma série de quadrinhos únicos baseados no Livro da Selva foram publicados em 1968, apresentando personagens como Baloo e Little Breeches, Rei Louie e Mowgli. Uma adaptação do filme foi posteriormente transformada no quadrinho de 1990, Walt Disney's The Jungle Book, que segue Bagheera, a pantera, e Baloo, o urso, enquanto tentam convencer Mowgli a se juntar à civilização humana e deixar a selva por seu próprio bem. O interessante é que muito do diálogo no quadrinho espelha o filme, essencialmente tornando uma versão em quadrinhos cena por cena do filme. E quando a adaptação live action da Disney de 2016 foi lançada, um graphic novel foi produzido que reconta a história da versão live action. Por que esses quadrinhos importam? Essas adaptações e continuações em quadrinhos representam muito mais do que simples recontagens. São pontes entre diferentes mídias, permitindo que histórias clássicas encontrem novas formas de expressão e alcancem diferentes audiências. Para colecionadores, muitos desses quadrinhos se tornaram raridades valiosas. Para fãs da Disney, eles oferecem formas únicas de revisitar mundos queridos. Mas talvez o mais importante seja que demonstram a atemporalidade dessas histórias. Quando um filme de 1951 ainda inspira adaptações em quadrinhos em 2024,
Isso prova que a magia da Disney transcende épocas, mídias e gerações. O Tesouro Escondido da Disney. A próxima vez que você assistir a um clássico, lembre-se de que a história pode não ter terminado quando os créditos rolaram. Em algum lugar, em uma prateleira de quadrinhos vintage ou em uma publicação moderna, essas aventuras continuam, esperando para serem descobertas por uma nova geração de fãs. Esses quadrinhos representam um capítulo frequentemente esquecido da história da Disney. Onde a magia do cinema encontrou a arte sequencial dos quadrinhos, criando algo realmente especial. São tesouros escondidos que merecem ser celebrados, colecionados e, sobretudo, lidos e apreciados por todos que acreditam que as melhores histórias nunca realmente terminam.